Você já sentiu aquele peso estranho quando alguém te olha? Já percebeu como certas pessoas entram na sua casa e, logo depois, tudo começa a dar errado? Não é imaginação sua. Existe uma guerra invisível acontecendo ao seu redor neste exato momento. E você precisa saber como se defender. Hoje você vai aprender a silenciar as línguas que murmuram o seu nome nas sombras e a quebrar os feitiços lançados contra você e sua família. Esta oração não é como as outras que você já ouviu. Aqui nós vamos invocar São Miguel Arcanjo, o guerreiro de Deus que nunca perdeu uma batalha. E vamos usar o Salmo 59, que é a arma mais poderosa contra a inveja, a traição e as obras de bruxaria. Se você chegou até aqui, foi o Espírito Santo quem te trouxe, porque algo está prestes a mudar na sua vida. Quem ouve esta oração até o final, vê portas se abrirem, inimigos recuarem, saúde se restaurar e paz voltar para casa. Antes de começarmos, eu te peço de coração que você se inscreva neste canal e ative o sininho, porque aqui não fazemos entretenimento religioso. Aqui nós oramos de verdade e vemos milagres acontecerem. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está sofrendo ataques espirituais, que sente que algo invisível está bloqueando a vida dela. E se esta palavra já tocou o seu coração, deixe um joinha, porque isso também é um ato de fé. Agora respire fundo, feche os olhos se puder e se prepare, porque o que você vai ouvir não é apenas uma oração, é uma declaração de guerra contra tudo que tem te impedido de viver em paz. Deus eterno, eu venho até ti neste momento com o coração partido, mas com a alma determinada a lutar. Há tempos venho sentindo coisas que não consigo explicar para ninguém, porque quando eu falo, as pessoas dizem que é paranoia, que é coisa da minha cabeça, mas eu sei que não é. Eu sei que há olhares que carregam veneno, sorrisos que escondem punhais, palavras doces que na verdade são armadilhas. E hoje eu decido que não vou mais viver assim, acuado, com medo, sentindo que a qualquer momento tudo pode desmoronar. O Salmo 59 foi escrito por Davi quando ele estava cercado por inimigos que queriam matá-lo enquanto dormia. Ele não tinha como se defender sozinho. Então ele clamou a Deus com uma urgência que atravessou os céus. E hoje eu faço o mesmo. Livra-me dos meus inimigos, ó Deus meu. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a injustiça e salva-me daqueles que têm sede do meu sangue. Senhor, tu vês o que eu não vejo, tu ouves o que é dito nas sombras, tu conheces os planos que foram traçados para me fazer cair. São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestiais, eu te invoco neste momento com toda a força que ainda me resta. Tu que enfrentaste Lúcifer e o expulsaste do céu com tua espada de fogo, vem agora e enfrenta os demônios que foram enviados contra mim. Há espíritos de inveja rondando minha casa, há entidades de discórdia tentando destruir meu casamento. Há forças de ruína financeira bloqueando minha prosperidade. São Miguel, não permitas que eu continue vivendo como um alvo fácil para os dardos do inimigo. Coloca a tua armadura sobre mim, cobre-me com teu escudo de luz, porque eu não aguento mais sentir esse peso que me sufoca quando acordo, essa angústia que aperta meu peito sem motivo, esse cansaço que a medicina não consegue curar. Algo está me atacando no mundo espiritual. E eu preciso que tu me defenda. Sabe aquela pessoa que sempre pergunta demais sobre sua vida? Que quer saber quanto você ganha, quanto você gastou, o que você comprou, para onde você vai viajar. Não é curiosidade, é inveja mapeando sua vida para saber onde atacar. A Bíblia diz em Provérbios que o coração tranquilo dá vida ao corpo, mas a inveja é podridão nos ossos. E quando alguém te inveja, essa podridão não fica só nela, ela tenta te contaminar também. Por isso você precisa aprender a falar menos, a guardar suas bênçãos, a proteger suas conquistas do olhar dos invejosos. São Miguel, fecha a boca de todos que falam meu nome para mal. A gente que se reúne para falar de mim, que inventa histórias, que distorce a verdade, que planta mentiras sobre quem eu sou.
E essas palavras não morrem no ar. Elas criam forças espirituais. Elas geram maldições que tentam se cumprir na minha vida. Mas hoje, eu decreto que toda palavra lançada contra mim volta para quem lançou. Que toda língua que se levantar contra mim seja envergonhada. Que todo plano arquitetado nas trevas seja descoberto e destruído pela luz da verdade. Você já percebeu como algumas pessoas só te procuram quando você está mal? Quando você está bem, elas somem. Mas quando você está para baixo, elas aparecem fingindo preocupação. Mas na verdade, querem se alimentar da sua dor. São vampiros emocionais e você precisa cortar esses laços. A palavra de Deus nos ensina que não devemos lançar pérolas aos porcos, porque eles vão pisar em cima e ainda se virar contra você. Nem todo mundo merece saber o que você está vivendo. Nem todo mundo merece ter acesso à sua intimidade. São Miguel Arcanjo, eu te peço que tu entres na minha casa agora e expulses todo espírito que não veio de Deus. Há coisas acontecendo aqui que não são normais. Objetos que mudam de lugar sozinhos, barulhos estranhos de madrugada, sensação de estar sendo observado, mesmo estando sozinho. Meus filhos acordam chorando. Meu esposo anda irritado sem motivo. Eu mesma me sinto inquieta, ansiosa, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. São Miguel, varres minha casa com tua espada de fogo. Queima todo encosto, toda larva astral, todo espírito familiar que foi enviado para perturbar minha paz. Tem muita gente que não consegue te atacar de frente, então ataca pelas costas. Fazem trabalhos de macumba, amarração, afastamento, rogam pragas, acendem velas pretas com teu nome. Acham que isso vai funcionar, mas eles não sabem que você está coberto pelo sangue de Jesus, protegido por São Miguel, guardado pelos anjos do Senhor. Todo o trabalho feito contra você está voltando agora mesmo para quem fez. Toda a vela acesa contra você está se apagando. Todo o despacho deixado no seu caminho está sendo desfeito pelos anjos de Deus. São Miguel corta todo o cordão espiritual que me liga a ex-namorados, ex-maridos, ex-amigos que ficaram no passado, mas que ainda drenam minha energia. A gente que você não vê há anos, mas que ainda te atinge espiritualmente, porque houve troca de fluidos, porque houve intimidade profunda, porque ficou grudado na tua alma. E enquanto esses laços não forem cortados, você não consegue seguir em frente, não consegue amar de novo, não consegue construir um relacionamento saudável. São Miguel, passa a tua espada agora e me liberta de tudo que ficou preso em mim e que não deveria estar mais aqui. Você sabia que tem gente que rouba sua paz sem nem precisar falar com você? Só de pensar em você com ódio, com raiva, com desejo de vingança, elas criam dardos espirituais que te acertam. Você está lá na sua casa tranquilo e de repente sente uma dor de cabeça do nada, uma tontura, uma náusea. Não é doença física, é ataque espiritual. Por isso, a Bíblia manda a gente vigiar e orar. Porque o inimigo não descansa, ele está sempre procurando uma brecha para entrar. São Miguel Arcanjo, ensina-me a discernir os espíritos. Nem todo mundo que fala de Deus é de Deus. Nem todo mundo que cita a Bíblia está cheio do Espírito Santo. Tem gente que usa o nome de Deus para manipular, para controlar, para sugar. Dá-me sabedoria para perceber quando alguém se aproxima de mim com segunda intenção. Dá-me coragem para dizer não quando for preciso. Dá-me fortaleza para me afastar de quem só me faz mal, mesmo que essa pessoa seja da minha família, mesmo que seja alguém que eu conheço há anos. A Bíblia conta que quando os filhos de Israel saíram do Egito, Faraó mandou um exército atrás deles. Eles estavam cercados, com o mar na frente e os inimigos atrás. Não tinha para onde correr. Mas Moisés levantou o cajado, o mar se abriu, e eles passaram em terra seca. E quando os inimigos tentaram passar atrás, o mar se fechou e eles se afogaram. Hoje eu profetizo que o mar da tua vida vai se abrir. Você vai passar. Seus inimigos vão tentar te seguir, mas vão se afogar. O que era para te matar vai matar quem planejou tua morte. São Miguel, eu te peço que tu protejas meu trabalho. Há pessoas no meu ambiente profissional que não me querem bem,
que falam mal de mim para o chefe, que sabotam meus projetos, que torcem para eu ser demitido. Mas eu decreto que os olhos do meu patrão serão abertos, que ele vai ver quem realmente trabalha e quem só finge, que toda mentira contada sobre mim seja desmascarada, que toda armação preparada contra mim se volte contra quem armou. Sabe aquele colega de trabalho que fica te observando o tempo todo, que anota tudo que você faz, que repara tudo que você fala, que parece que está montando um dossiê contra você? Isso não é zelo profissional, isso é perseguição espiritual. Tem gente que foi colocada no teu caminho pelo inimigo só para te fazer desistir, para te fazer surtar, para te tirar do lugar que Deus te colocou. Mas você não vai desistir, você vai resistir, você vai permanecer, porque quem te colocou ali foi Deus. E o que Deus determina, ninguém derruba. São Miguel Arcanjo, eu clamo por proteção financeira. Há espíritos de pobreza, de dívida, de ruína que foram enviados contra minha casa. O dinheiro entra e sai sem eu saber para onde foi. Conserto uma coisa e quebra outra. Pago uma conta e chega duas. Parece que tem um buraco invisível drenando minhas finanças. São Miguel, lacra esse buraco, amarra esses demônios que roubam minha prosperidade. Que o dinheiro que é meu chegue às minhas mãos. Que as dívidas sejam pagas. Que as portas de abundância se abram. Tem uma tática do inimigo que pouca gente conhece, que é o ataque financeiro. Ele faz você perder dinheiro, faz você gastar com besteira, faz você emprestar para quem não vai devolver, faz você investir errado, tudo para te manter na escassez, porque ele sabe que quem não tem dinheiro não consegue pensar direito, não consegue ajudar os outros, não consegue ser generoso. Mas hoje esse ciclo se quebra. Hoje a maldição financeira é desfeita. Hoje a prosperidade começa a fluir na tua vida. São Miguel protege meus sonhos. Quando eu durmo, eu não quero mais ter pesadelos. Não quero mais ver vultos. Não quero mais sentir que algo me sufoca na cama. Há demônios noturnos que atacam durante o sono, que plantam medo, ansiedade, depressão na mente das pessoas. Mas eu decreto que minha mente é território sagrado, que meus sonhos são protegidos, que nenhum espírito imundo tem permissão para entrar no meu subconsciente. Você já acordou mais cansado do que quando deitou? Já sonhou que estava brigando, correndo, caindo e acordou com o corpo dolorido? Isso não é sono ruim, é batalha espiritual. Enquanto seu corpo descansa, teu espírito está lutando. E se você não souber se proteger antes de dormir, você vai perder essas batalhas. Por isso é importante orar antes de deitar, pedir a proteção dos anjos, declarar o Salmo 91 sobre sua vida. São Miguel Arcanjo desfaz toda a amarração que fizeram contra mim. Amarração amorosa, amarração de negócios, amarração de caminhos. Há pessoas que foram enfeiticeiros, pagaram para me amarrar, para me prender, para me controlar. Mas eu não pertenço a ninguém, eu pertenço a Deus. E toda corrente de amarração está sendo cortada agora. Todo nó está sendo desatado, toda prisão está sendo aberta. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre em nome de Jesus. A verdade é que muita gente não aguenta ver você feliz. Não aguenta ver você crescer, prosperar, vencer. E quando elas não conseguem te derrubar naturalmente, elas partem para o sobrenatural. Contratam gente que mexe com forças das trevas. Mas o poder das trevas não é nada perto do poder de Deus. A luz sempre vence as trevas, sempre. E hoje você está sendo revestido de luz, coberto de glória, selado com o sangue de Jesus, protegido pela espada de São Miguel. São Miguel, eu peço que tu protejas minha saúde. Há doenças que não têm explicação médica, dores que nenhum remédio cura, sintomas que nenhum exame detecta. Isso é enfermidade espiritual. Algo foi lançado contra meu corpo para me enfraquecer, para me tirar da luta. Mas eu decreto cura, eu decreto restauração, eu decreto vida. Que toda célula doente seja regenerada, que todo órgão afetado seja restaurado, que toda enfermidade implantada seja arrancada pela raiz. Quantas pessoas você conhece que estão doentes há anos e a medicina não descobre o que é? Fazem 1000 exames e não acham nada, mas a dor continua, o sintoma persiste.
Aí a pessoa vai no psiquiatra, toma remédio controlado e nada resolve. Porque não é psicológico, é espiritual. É uma flecha envenenada, gravada no corpo astral, que se manifesta no corpo físico. E só a oração tira isso. Só o poder de Deus arranca. Só São Miguel consegue extrair. São Miguel Arcanjo quebra toda a maldição hereditária que veio de geração em geração na minha família. Alcoolismo, traição, suicídio, doenças crônicas, pobreza. Isso não é genética, é maldição. Alguém no passado fez algo que abriu porta para o inimigo. E essa maldição foi passando de pai para filho, de avô para neto. Mas hoje eu decreto que ela para em mim. Ela não vai para os meus filhos. Ela não vai para os meus netos. Aqui ela morre. Aqui ela é quebrada. Aqui ela é anulada pelo sangue de Jesus. Tem família que parece que está condenada ao sofrimento. Todo mundo ali sofre, todo mundo adoece, todo mundo briga, ninguém prospera. E as pessoas acham que é normal, que é destino, mas não é. É maldição rodando de geração em geração, porque ninguém teve coragem de quebrar. Hoje você vai ser o quebrador de maldição da sua linhagem. Hoje você vai ser o interruptor do ciclo de dor. Hoje você vai libertar não só você, mas seus filhos, seus netos, todos que vierem depois de você. São Miguel fecha toda a porta que foi aberta na minha vida por pecado, por ignorância, por rebeldia. Há momentos em que eu brinquei com coisas que não deveria, que consultei quem não deveria, que frequentei lugares que não deveria. E essas experiências abriram portais espirituais por onde o inimigo entrou. Hoje eu me arrependo. Hoje eu renuncio. Hoje eu fecho cada uma dessas portas com o sangue de Jesus e com tua espada de fogo. Você já brincou com tarô, búzios, horóscopo, tábua Ouija? Já foi em centro espírita, terreiro, casa de vidente? Já usou simpatia, banho de descarrego, patuá? Mesmo que tenha sido há anos, mesmo que você tenha esquecido, aquilo abriu portas. Enquanto você não fechar essas portas conscientemente, através da oração e do arrependimento, elas vão continuar abertas, servindo de entrada para demônios. São Miguel Arcanjo restitui tudo que o inimigo roubou de mim. Minha alegria, minha paz, minha saúde, meus relacionamentos, minhas finanças. A Bíblia diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então eu declaro que o que foi roubado vai ser devolvido. Em dobro, em triplo, 7 vezes mais. Porque essa é a lei espiritual. Quando o ladrão é pego, ele tem que devolver multiplicado. Pode parecer que você perdeu tudo, que não tem mais jeito, que chegou no fundo do poço. Mas é exatamente no fundo do poço que a gente encontra a rocha firme para recomeçar. Deus te trouxe até aqui não para te deixar, mas para te reconstruir. E quando Deus reconstrói, Ele faz melhor do que era antes. Sua nova casa vai ser maior que a antiga. Seu novo emprego vai ser melhor que o anterior. Seu novo relacionamento vai ser mais saudável que o passado. São Miguel derruba toda a torre de Babel que os inimigos construíram contra mim. Há reuniões sendo feitas, pactos sendo firmados, estratégias sendo traçadas para me derrubar. Mas eu decreto confusão no acampamento do inimigo. Que eles se virem uns contra os outros. Que a língua deles se confunda. Que os planos deles se desmanchem. Que a conspiração deles seja descoberta e eles sejam envergonhados publicamente. E se você chegou até aqui, não saia agora. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Escreva o nome da pessoa que você quer que Deus proteja. Diga qual área da sua vida precisa de libertação. E se inscreva neste canal, porque aqui não é só palavra, aqui é poder, aqui é transformação real. Agora, vamos continuar com mais força ainda, porque o melhor dessa oração ainda está por vir. Pai Celestial, eu venho novamente diante de Ti, não como derrotado, mas como alguém que aprendeu que a batalha não é minha, é Tua. Por muito tempo eu tentei lutar sozinho, tentei resolver tudo com minhas próprias forças, mas hoje eu entendo que sem Ti eu nada posso fazer. Então eu entrego esta guerra nas Tuas mãos. Eu coloco São Miguel na frente da batalha e eu me posiciono atrás do escudo da fé, sabendo que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. O Salmo 59 continua dizendo:
Eis que eles armam ciladas contra mim. Homens poderosos se ajuntam contra mim, sem transgressão minha e sem pecado meu, ó Senhor. Quantas vezes você foi acusado de coisas que não fez? Quantas vezes seu nome foi manchado injustamente? Quantas vezes você perdeu oportunidades por causa de mentiras que contaram sobre você? Isso dói profundamente, porque você sabe que é inocente, mas parece que ninguém acredita em você. Mas Deus sabe a verdade. Deus vê teu coração, e no tempo certo, Ele vai te justificar diante de todos. São Miguel Arcanjo traz justiça divina para minha vida. Há injustiças que eu sofri e que nunca foram reparadas. Há pessoas que me devem e nunca pagaram. Há gente que me traiu e nunca pediu perdão. Eu poderia ficar amargo, revoltado, buscando vingança, mas eu escolho entregar tudo nas mãos de Deus, porque a vingança pertence a Ele, Ele retribuirá. São Miguel, que a justiça de Deus alcance cada um que me fez mal, não para destruí-los, mas para que eles entendam o peso das suas ações e se arrependam. Tem gente que acha que pode fazer qualquer coisa e sair impune. Mentem, roubam, traem, destroem vidas e seguem tranquilos, como se nada tivesse acontecido. Mas há uma lei espiritual chamada semeadura e colheita. Tudo que você planta, você colhe. Pode demorar, mas a conta chega. E quando chega, vem com juros. Então, não se preocupe em fazer justiça com suas próprias mãos. Deixa Deus cuidar disso. Você só foca em seguir em frente, em reconstruir sua vida, em ser melhor a cada dia. São Miguel, protege meu casamento. O inimigo tem atacado minha família com espíritos de divisão, de ciúme, de desconfiança. Pequenas brigas que antes se resolviam rápido agora se transformam em guerras. Palavras que antes não magoavam agora ferem profundamente. Parece que algo está soprando discórdia dentro da minha casa, fazendo montanha de qualquer formigueiro. São Miguel expulsa todo espírito que está tentando separar o que Deus uniu. Que o amor volte a reinar, que o diálogo seja restaurado e a paz seja reconstruída. Você sabia que uma das táticas favoritas do diabo é destruir casamentos? Porque ele sabe que quando um casal está unido, eles são mais fortes espiritualmente. Eles oram juntos, eles se apoiam, eles criam filhos no caminho de Deus. Mas quando ele consegue dividir um casal, ele não destrói só o casamento, ele destrói a família inteira. Por isso você precisa proteger sua relação, precisa orar pelo seu esposo, precisa perdoar rápido, precisa lutar para manter a unidade. São Miguel Arcanjo protege meus filhos. Eles estão crescendo num mundo perigoso, cheio de influências negativas, de drogas, de pornografia, de ideologias que vão contra a palavra de Deus. Eu não posso estar com eles o tempo todo, mas tu podes. Coloca anjos ao redor deles. Fecha os ouvidos deles para vozes que tentam desviá-los. Abre os olhos deles para enxergar as armadilhas antes de cair. Dá sabedoria para que eles façam escolhas certas. Ser pai e mãe hoje em dia não é fácil. A gente compete com celular, com internet, com influenciadores digitais que falam tudo que a gente ensina o contrário. A gente tenta educar com valores cristãos, mas o mundo empurra valores mundanos o tempo todo. Por isso a oração é fundamental. Você não consegue controlar o que seus filhos veem, ouvem ou fazem o tempo todo, mas você pode orar. E a oração cria uma proteção invisível ao redor deles que os livra de muitos perigos. São Miguel livra meus filhos de amizades tóxicas. Há pessoas que se aproximam deles não para somar, mas para arrastar para o mal. Que meus filhos tenham discernimento para identificar essas pessoas e coragem para se afastar. Que eles escolham amigos que os edificam, que os inspiram a ser pessoas melhores, que os aproximam de Deus e não os afastam. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Você pode criar seu filho da melhor forma possível, mas se ele andar com gente errada, ele vai acabar sendo influenciado. Por isso você precisa conhecer os amigos dos seus filhos, precisa saber com quem eles andam, onde eles vão, o que eles fazem. Não é invasão de privacidade, é proteção. É responsabilidade de pai e mãe. São Miguel Arcanjo
desfaz todo o pacto de sangue que foi feito contra mim. Há rituais de magia negra onde usam sangue, cabelo, roupa, foto para fazer feitiços poderosos. Às vezes, a pessoa nem desconfia, mas alguém pegou um fio de cabelo que caiu, uma unha que foi cortada, uma peça de roupa que foi jogada fora e usou para fazer trabalho. São Miguel queima todo objeto que tem meu nome, minha foto, meu DNA, sendo usado em rituais satânicos. Que tudo vire pó, que tudo perca o poder, que tudo retorne para quem fez. Parece coisa de filme, mas é real. Tem gente que vai em terreiros, paga fortunas para fazer trabalhos pesados contra pessoas. Eles usam sangue de animal, às vezes até de gente, para selar pactos com demônios. Acham que isso vai dar resultado, e às vezes até dá, porque a pessoa que está sendo atacada não sabe se defender espiritualmente. Mas quando você tem fé, quando você ora, quando você invoca São Miguel, esses trabalhos não funcionam. Eles se voltam contra quem fez. São Miguel queima toda a macumba que foi deixada na porta da minha casa, na porta do meu trabalho, na encruzilhada. Tem gente que paga para deixar despacho com teu nome, para te amarrar, para te adoecer, para te matar. Mas eu decreto que nenhum desses trabalhos tem poder sobre mim. Que eles sejam consumidos pelo fogo do Espírito Santo. Que os demônios invocados neles sejam expulsos por São Miguel. Que quem fez colha aquilo que plantou. Você já viu algum despacho na rua e ficou curioso? Nunca mexa, nunca pegue nada, nem por curiosidade. Porque aquilo foi consagrado a entidades das trevas. E quando você encosta, você cria uma conexão espiritual. O ideal é passar longe, fazer o sinal da cruz, declarar proteção e seguir seu caminho. E se por acaso você mexeu sem saber, peça perdão a Deus, renuncie qualquer ligação espiritual e peça a São Miguel que quebre toda a conexão que foi criada. São Miguel Arcanjo, fecha as portas do inferno que foram abertas contra mim e abre as portas do céu. Chega de viver na defensiva, sempre apagando incêndio, sempre sofrendo ataques. Eu quero partir para o ataque, quero conquistar territórios, quero avançar espiritualmente. Que portas de oportunidade se abram na minha vida, que portas de prosperidade se escancarem, que portas de relacionamentos saudáveis apareçam. Que eu entre numa nova temporada de vitórias. Sabe quando você sente que sua vida está travada? Tudo que você tenta fazer não funciona. Você manda currículo e não é chamado. Você abre negócio e não vende. Você se relaciona e não dá certo. Parece que tem uma parede invisível impedindo você de avançar. Isso pode ser bloqueio espiritual. Alguém amarrou seus caminhos, mas hoje esses caminhos estão sendo desamarrados. Hoje essas portas estão sendo abertas. Hoje você vai começar a colher aquilo que plantou. São Miguel, livra-me da preguiça espiritual. Tem vezes que eu não tenho vontade de orar, de ler a Bíblia, de ir na igreja. Parece que tem um peso me impedindo de buscar a Deus. Isso é espírito de torpor, de apatia, mandado pelo inimigo para me afastar da presença de Deus. Porque ele sabe que quando eu estou conectado com Deus, eu sou invencível. São Miguel, quebra essa apatia, acende o fogo dentro de mim novamente, restaura minha paixão por Deus. Cuidado com a mornidão espiritual. A Bíblia diz que Deus vomita os mornos. Aquele crente que vai na igreja por hábito, que ora por obrigação, que louva sem sentir nada. Deus quer relacionamento verdadeiro, intimidade real, não formalidade religiosa. Então, se você perceber que sua vida espiritual está fria, morna, mecânica, cuidado. Isso é sinal de que você se afastou e precisa voltar urgente antes que seja tarde demais. São Miguel Arcanjo, remove toda pessoa da minha vida que não foi Deus quem colocou. Tem gente que está do meu lado, mas que não deveria estar. São pessoas tóxicas, sugadoras de energia, que só aparecem quando precisam de algo, que falam mal de mim pelas costas, mas sorriem na minha frente. São Miguel, afasta essas pessoas de mim e traz para minha vida as pessoas certas, aquelas que Deus escolheu para caminhar comigo, para me fortalecer, para me edificar. Nem todo mundo que está na sua vida deveria estar. Às vezes, a gente se apega a relacionamentos que já cumpriram o propósito, que já deveriam ter terminado. E a gente insiste, força,
tenta manter, mas está claro que não flui mais, que não faz bem mais, que só gera desgaste. Tem hora que você precisa ter coragem de encerrar ciclos, de se despedir, de seguir em frente. Pode doer no momento, mas é libertador a longo prazo. São Miguel, protege minha mente. Há pensamentos que entram na minha cabeça e que não são meus. Pensamentos de suicídio, de desistência, de fracasso. Eu sei que isso não vem de mim, vem do inimigo. Ele tenta plantar ideias na minha mente para me destruir. Mas eu não aceito esses pensamentos. Eu os rejeito, eu os expulso. Eu tomo cativo todo pensamento e o submeto a Cristo. Você sabia que nem todo pensamento que passa pela sua cabeça é seu? O inimigo consegue injetar pensamentos na sua mente sem você perceber. Aí você acha que aquilo veio de você, mas não veio. Foi plantado. E se você der atenção, se você alimentar, aquele pensamento vai crescer, vai virar uma crença, vai virar uma ação. Por isso, é importante vigiar seus pensamentos, filtrar o que entra na sua mente, rejeitar o que não vem de Deus. São Miguel Arcanjo, cura as feridas do meu passado. Há traumas que eu carrego desde a infância, abusos que eu sofri, rejeições que marcaram minha alma. Eu tentei esquecer, tentei superar, mas a dor continua ali, latente, se manifestando através de comportamentos autodestrutivos, de relacionamentos tóxicos, de baixa autoestima. São Miguel traz cura profunda para minha alma. Que ele tire o veneno, a amargura, o ressentimento. Muita gente vive presa no passado sem perceber. Aquela mágoa do pai que abandonou, da mãe que rejeitou, do namorado que traiu, do chefe que humilhou. Isso fica gravado na alma e contamina tudo. Você não consegue confiar, não consegue amar, não consegue se entregar porque tem medo de se machucar de novo. Mas você não pode permitir que o passado roube seu futuro. Precisa perdoar, precisa soltar, precisa curar para poder viver plenamente. São Miguel queima toda foto, todo bilhete, todo presente que guardo de relacionamentos que já acabaram, mas que eu não consigo esquecer. Às vezes a gente guarda essas coisas achando que é lembrança, mas é prisão. É um vínculo espiritual que continua te prendendo naquilo que deveria ter ficado no passado. São Miguel, dá-me coragem para jogar fora, para rasgar, para queimar tudo que ainda me conecta com o que já morreu. Você guarda carta de ex, foto, presente, roupas que lembram momentos com aquela pessoa? Isso precisa sair da sua vida. Não é questão de ser radical, é questão de higiene espiritual. Enquanto você mantiver esses objetos, você mantém a ligação. Enquanto mantiver a ligação, você não fecha o ciclo. E se não fechar o ciclo, não abre espaço para o novo. É simples assim. São Miguel Arcanjo desfaz toda a palavra negativa que eu falei sobre mim mesmo. Quantas vezes eu disse que sou burro, que sou feio, que não sirvo para nada, que nunca vou conseguir? Essas palavras têm poder criativo. Elas criam realidades. Então eu anulo agora toda a palavra de maldição que eu decretei sobre minha própria vida. E começo a decretar bênçãos. Eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou próspero, eu sou amado por Deus. Cuidado com o que você fala de você mesmo. Muita gente se auto-sabota através das palavras. Fica repetindo que é azarado, que nada dá certo, que nasceu para sofrer. E aí, sem perceber, decreta maldição sobre a própria vida. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então use sua língua para construir, não para destruir. Profetize coisas boas sobre você. Declare vitória. Fale sucesso. Porque o que você fala com fé, Deus confirma. São Miguel desativa toda a bomba relógio espiritual que foi programada para explodir na minha vida. Há feitiços que foram feitos não para agir imediatamente, mas para detonar num momento específico, quando você menos esperar. Pode ser no dia do seu casamento, no dia da sua formatura, no dia da sua promoção. Mas eu decreto que toda bomba relógio espiritual está sendo desativada agora. Que toda programação de fracasso seja cancelada. Que todo disparo do inimigo erre o alvo. Deus de infinita misericórdia, eu chego até aqui nesta oração não mais como vítima, mas como vencedor. Porque eu entendi que o poder
não está nas circunstâncias, mas está em ti. Que não importa o tamanho da tempestade, tu és maior. Que não importa quantos inimigos se levantam contra mim, tu és o escudo que me rodeia. E com São Miguel ao meu lado, eu não tenho motivos para temer. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? O Salmo 59 termina com uma declaração poderosa de fé. Mas eu cantarei a tua força, e de manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porque tu foste o meu alto refúgio no dia da minha angústia. Isso é profundo. Davi não disse que ia louvar quando o problema acabasse. Ele disse que ia louvar no meio do problema. Porque louvor em tempo de crise não é hipocrisia, é guerra espiritual. Quando você louva Deus na tempestade, você está declarando que sua fé é maior que seu medo. São Miguel Arcanjo, eu te peço que detenhas toda a língua que se levanta contra mim para praguejar. Tem gente que não consegue ver meu nome sem falar mal, que não consegue ouvir uma conquista minha sem torcer o nariz, que não aguenta ver meu progresso. E essas pessoas não ficam caladas, elas espalham veneno por onde passam. Mas eu decreto que toda língua maldosa seja amarrada, que toda palavra lançada contra mim volte vazia, que toda maldição decretada seja anulada pelo sangue de Jesus. Você já parou para pensar na quantidade de gente que fala seu nome para mal todos os dias? Gente que você nem imagina que está falando de você. Podem ser vizinhos, colegas de trabalho, parentes distantes, ex-amigos. Eles se reúnem, fazem fofoca, inventam história, aumentam defeito, diminuem qualidade. E essas conversas geram energia negativa que te atinge. Por isso que às vezes você sente um mal-estar sem motivo, uma angústia do nada. Não é psicológico, é espiritual. São Miguel, revela-me quem são os traidores que estão disfarçados de amigos ao meu redor. Assim como Jesus teve Judas, eu também posso ter. Pessoas que comem do meu pão, mas que planejam minha queda. Que sorriem na minha frente, mas torcem contra mim por trás. São Miguel, abre meus olhos espirituais para que eu enxergue além das aparências. Que eu perceba as intenções verdadeiras por trás das palavras bonitas. Judas andou 3 anos e meio com Jesus. Participou dos milagres, ouviu os ensinamentos, foi considerado amigo. E no final traiu por 30 moedas de prata. Isso nos ensina que nem sempre a proximidade significa lealdade. Tem gente que está perto não porque te ama, mas porque quer te vigiar, quer saber tudo para poder usar contra você no momento certo. Por isso Jesus disse que não confiava em nenhum homem, porque conhecia o coração de todos. São Miguel Arcanjo, livra-me das garras de Jezabel. Há espíritos de Jezabel tentando me seduzir, me manipular, me controlar. São pessoas, geralmente mulheres, que usam charme, lábia, sedução para dominar homens e destruir famílias. Mas também podem ser homens com esse espírito, pessoas que usam manipulação emocional, chantagem, vitimismo para conseguir o que querem. São Miguel, que eu tenha discernimento para identificar esses espíritos e autoridade para expulsá-los da minha vida. O espírito de Jezabel é um dos mais perigosos, porque ele não chega batendo de frente. Ele chega de mansinho, seduzindo e conquistando confiança, para depois dominar. Jezabel, na Bíblia, era esposa do rei Acabe, e ela controlava o reino inteiro através da manipulação. Matou profetas, perseguiu Elias, implantou idolatria. E hoje esse mesmo espírito atua através de pessoas que tentam controlar igrejas, famílias, empresas. Fique atento. São Miguel, protege minha identidade espiritual. O inimigo tem tentado me fazer esquecer quem eu sou em Cristo. Ele joga na minha cara meus erros do passado, minhas falhas, meus pecados, tentando me convencer de que eu não mereço as bênçãos de Deus. Mas eu decreto que minha identidade não está nos meus erros, está no sacrifício de Jesus. Eu sou filho de Deus, justificado pelo sangue, aceito no amado, herdeiro do reino. A maior batalha não é contra demônios externos, é contra a mentira que o inimigo planta na sua mente sobre quem você é. Ele quer te fazer acreditar que você é um fracassado, um pecador sem salvação,
alguém que Deus se arrependeu de ter criado. Mas isso é mentira. Você é obra-prima de Deus, criado à imagem e semelhança dele, com propósito, com chamado, com destino glorioso. Não deixe o inimigo roubar isso de você. São Miguel Arcanjo, desfaça todo nó na garganta que me impede de falar. Há coisas que eu preciso dizer, mas que eu engulo por medo, por vergonha, por insegurança. Há verdades que precisam ser ditas, limites que precisam ser estabelecidos, pessoas que precisam ser confrontadas. São Miguel, remove todo espírito de timidez, de medo do julgamento alheio. Que eu tenha ousadia para falar o que precisa ser falado na hora certa, da forma certa, com sabedoria, mas sem omissão. Quantas vezes você ficou calado quando deveria ter falado? Quantas vezes você engoliu o sapo, aguentou desaforo, aceitou humilhação só para manter a paz? Isso não é mansidão, isso é covardia. A Bíblia manda a gente ser manso, mas não capacho. Jesus foi manso, mas quando precisou, ele virou as mesas dos vendilhões do templo, chamou os fariseus de hipócritas, confrontou o pecado. Tem hora que você precisa se posicionar, usar sua voz, estabelecer seus limites. São Miguel anula todo voto de pobreza, incastidade ou obediência que foi feito por mim ou por meus antepassados e que está me afetando hoje. Há pessoas que fizeram votos religiosos achando que era caminho de santidade, mas que na verdade eram amarras espirituais. E esses votos, quando não foram quebrados adequadamente, passam de geração em geração. São Miguel, eu renuncio agora a todo voto que não veio de Deus, a todo pacto que foi feito em ignorância, a toda promessa que gerou maldição ao invés de bênção. Cuidado com votos precipitados. A Bíblia diz que é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Tem gente que promete coisas a Deus em momento de desespero e depois esquece. Tem gente que faz pacto com santos, com entidades e acha que não tem consequência. Todo voto cria uma obrigação espiritual. E se você não cumprir, ou se aquele voto não era da vontade de Deus, você fica preso. São Miguel Arcanjo, fecha as portas que eu abri através do sexo fora do casamento. A Bíblia diz que aquele que se une a uma prostituta torna-se um só corpo com ela. Isso significa que toda vez que você se relaciona sexualmente com alguém, há uma união espiritual acontecendo. E se você se relacionou com muitas pessoas ao longo da vida, você carrega fragmentos espirituais de todas elas. São Miguel, corta esses laços de alma formados através do sexo ilícito. Que eu seja restaurado a minha integridade espiritual. Sexo não é só físico, é espiritual. Por isso que, depois de um relacionamento íntimo, você sente tanta dificuldade de esquecer a pessoa, mesmo que o relacionamento tenha sido ruim, porque ficou grudado espiritualmente. Enquanto não cortar esse laço, você não consegue seguir em frente completamente. Vai ficar lembrando, sonhando, sentindo falta, como se uma parte de você tivesse ficado com aquela pessoa. São Miguel, liberta-me de todo espírito de vício. Vícios em drogas, álcool, pornografia, jogo, comida, trabalho, internet. Todo vício é uma porta aberta para demônios. Porque vício tira sua liberdade, te torna escravo, faz você perder o controle sobre sua própria vida. E quando você não tem controle, quem controla é o inimigo. São Miguel quebra as correntes desses vícios. Que eu seja verdadeiramente livre, livre de fato, livre para viver a vida abundante que Jesus conquistou para mim. Vício não é falta de força de vontade, é opressão demoníaca. Por isso que é tão difícil parar. A pessoa promete 1000 vezes que vai parar, mas quando vê, tá fazendo de novo. Porque não é só questão psicológica, é espiritual. Tem demônio alimentando aquele desejo, aquela compulsão. E só através de libertação espiritual que a pessoa consegue se livrar completamente. São Miguel Arcanjo, restaura minha autoridade espiritual. Por muito tempo eu vivi como ovelha sendo devorada por lobos. Mas hoje eu lembro que Jesus me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Eu não sou vítima, eu sou vencedor. Eu não sou derrotado, eu sou mais que vencedor.
E a partir de hoje, eu vou exercer a autoridade que Deus me deu. Vou repreender demônios, vou expulsar espíritos imundos, vou decretar a palavra de Deus com poder. Muitos cristãos vivem como mendigos espirituais, implorando a Deus coisas que Ele já deu. Você não precisa implorar para Deus te dar autoridade. Ele já deu através de Jesus. Você não precisa pedir para Ele expulsar demônios da sua vida. Ele te deu autoridade para você expulsar. O problema é que a maioria dos crentes não sabe da autoridade que tem. Então vive subjugado pelo inimigo que na verdade deveria estar debaixo dos seus pés. São Miguel, ensina-me a fazer guerra espiritual eficaz. Não aquela guerra berrada, gritada, que chama a atenção, mas não tem poder. Mas aquela guerra silenciosa, focada, cheia de fé, que acontece no secreto entre você e Deus. Que minha oração seja precisa como flecha, não dispersa como espingarda. Que eu saiba exatamente contra o que estou lutando e como vencer. Guerra espiritual não é sobre gritar mais alto, é sobre ter mais fé. Jesus nunca gritou para expulsar demônios. Ele falava com autoridade e eles saíam. Tem gente que berra, que pula, que faz escândalo, achando que quanto mais barulho, mais poder. Mas poder não está no volume da voz, está na unção que você carrega. Um sussurro cheio de fé vale mais que 1000 gritos vazios. São Miguel Arcanjo devolve tudo que o gafanhoto comeu. A Bíblia fala que Deus vai restituir os anos que o gafanhoto, a locusta e a lagarta comeram. Eu sinto que perdi muito tempo da minha vida, desperdicei oportunidades, deixei passar bênçãos por causa de ignorância, de medo, de preguiça. Mas eu creio que Deus pode restaurar o tempo perdido. Pode abrir portas que pareciam fechadas para sempre. Pode fazer em um dia o que levaria anos para acontecer. Nunca é tarde demais para Deus. Você pode ter 40, 50, 60, 70 anos e achar que perdeu o tempo, que já era, que não tem mais jeito. Mas para Deus não existe tarde demais. Ele fez Sara ter filho aos 90 anos. Fez Moisés começar seu ministério aos 80. Fez João receber o Apocalipse com mais de 90 anos. Idade não é impedimento para Deus. Se você está vivo, ainda há propósito, ainda há chamado, ainda há tempo de cumprir seu destino. São Miguel declara sobre mim uma nova temporada. Chega de repetir os mesmos ciclos, de cair nos mesmos erros, de sofrer as mesmas derrotas. Hoje eu entro numa nova fase, numa nova dimensão, num novo nível espiritual. O que eu vivi até aqui foi preparação, foi treinamento, foi amadurecimento. Mas agora é tempo de colheita, tempo de conquista, tempo de vitória. Declara, São Miguel, que este é meu ano, meu mês, minha semana de virada. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Se você chegou até o final desta oração, você não é uma pessoa comum. Você é alguém que entendeu que a vida espiritual é mais real que a vida física, que há batalhas invisíveis acontecendo o tempo todo e que precisamos estar preparados, armados, protegidos. Hoje nós aprendemos que São Miguel Arcanjo não é apenas uma figura bíblica distante. Ele é um guerreiro ativo que está disponível para nos defender quando o invocamos com fé. Aprendemos que o Salmo 59 é uma arma poderosa contra inveja, bruxaria e traição.
que as palavras daquele salmo foram ungidas por Deus para trazer libertação para quem clama com sinceridade. Aprendemos que não somos vítimas indefesas, somos filhos de Deus com autoridade espiritual para pisar em serpentes e escorpiões. Que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, não porque somos fortes, mas porque Deus é nosso escudo. Hoje você declarou guerra contra tudo que estava te prendendo, te atrapalhando, te destruindo. E essa guerra não termina aqui, ela continua todos os dias. Por isso, é tão importante que você se inscreva neste canal, porque aqui você vai encontrar orações poderosas, ensinamentos profundos, palavras que vão te fortalecer espiritualmente. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo, porque cada oração que a gente faz aqui é uma oportunidade de você se blindar, de se proteger, de crescer na fé. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está precisando. Aquele amigo que anda triste sem motivo, aquela parente que está doente e a medicina não descobre o que é, aquele colega de trabalho que está passando por uma fase difícil. Não guarde essa bênção só para você. Espalhe, porque quando você abençoa alguém, você também é abençoado. E deixe nos comentários seu pedido de oração, o nome de quem você quer que Deus proteja, a área da sua vida que precisa de intervenção divina. Eu vou ler cada comentário e vou orar por você. Não saia desta oração do mesmo jeito que entrou. Algo mudou em você hoje. Você não é mais a mesma pessoa. Há uma luz nova brilhando dentro de você, uma força nova te impulsionando, uma proteção nova te cobrindo. São Miguel está ao seu lado e com ele não há derrota. Então levanta a cabeça, seca essas lágrimas, endireita essa coluna, porque o período de sofrimento acabou. A fase de humilhação passou. O tempo de vitória chegou. Aprendemos hoje que não estamos sozinhos nesta caminhada, que há um exército celestial lutando por nós, liderado por São Miguel Arcanjo, o príncipe dos guerreiros de Deus. Aprendemos que inveja não é brincadeira, que palavras têm poder, que olhares carregados podem sim nos afetar espiritualmente. Mas aprendemos também que temos armas poderosas, a oração, o Salmo 59, o nome de Jesus, a autoridade que nos foi dada. Você descobriu hoje que muitas das coisas ruins que acontecem na sua vida não são obra do acaso, não são azar, não são simplesmente problemas normais da vida. São ataques espirituais direcionados. E quando você entende isso, você para de se lamentar e começa a lutar. Você sai da posição de vítima e assume a posição de guerreiro. Você deixa de chorar no canto e parte para o confronto espiritual. Hoje, você também aprendeu que proteção espiritual não é automática. Ela precisa ser ativada através da oração, da fé, da declaração da palavra de Deus. Você não pode viver relaxado, achando que nada vai te atingir só porque você é crente. O diabo não respeita a placa de igreja, ele ataca quem está vulnerável, quem não se protege, quem não ora, quem não vigia. Então, a partir de hoje, você precisa criar o hábito de orar antes de dormir, de ungir sua casa com óleo, de declarar proteção sobre sua família diariamente. Aprendemos que perdão é libertação, que guardar mágoa, ressentimento, desejo de vingança é como tomar veneno esperando que o outro morra. Quem sofre é você. Então, mesmo que a pessoa não mereça, mesmo que ela não tenha pedido desculpas, você precisa perdoar para se libertar. O perdão não é para beneficiar quem te machucou, é para beneficiar você. É você soltando aquele peso, aquela corrente, aquela prisão emocional que te prendia ao passado. Hoje você entendeu que sua boca tem poder criativo, que você precisa tomar cuidado com o que fala, porque palavra dita não volta atrás. Se você vive falando que é pobre, que está doente, que nada dá certo, você está profetizando maldição sobre sua própria vida. Mas se você começar a falar que é próspero, que é saudável, que tudo coopera para o seu bem, você está profetizando bênção. E Deus confirma o que sai da sua boca quando dito com fé.
Você aprendeu que nem todo mundo que sorri para você é seu amigo, que nem todo mundo que te elogia te ama de verdade, que existem pessoas falsas, invejosas, traiçoeiras disfarçadas de gente boa, e que você precisa pedir discernimento a Deus para identificar essas pessoas antes que elas te façam mal. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. Então não confie cegamente em ninguém, nem em você mesmo. Confie em Deus e peça a Ele que te guie. Hoje, nós clamamos proteção sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu trabalho, sobre suas finanças, sobre sua saúde, sobre seus sonhos. Colocamos uma barreira espiritual ao seu redor que nenhum dardo do inimigo consegue atravessar. Selamos você com o sangue de Jesus. Ungimos você com o óleo do Espírito Santo. Cobrimos você com o manto de São Miguel Arcanjo. E declaramos que daqui para frente sua vida será diferente. Aprendemos que existem coisas na vida que só a oração resolve. A medicina não cura, a terapia não alivia, o dinheiro não compra. São questões espirituais que precisam de solução espiritual. E muita gente sofre anos e anos simplesmente porque não entendeu isso, porque ficou buscando solução no lugar errado. Hoje você entendeu que oração é a chave, fé é a arma e Deus é a resposta. Você descobriu hoje que macumba, bruxaria, feitiçaria não são lendas urbanas, são realidades espirituais. E existem pessoas que se vendem ao diabo para conseguir poder de fazer mal aos outros. Mas você também descobriu que esse poder é limitado, que ele só funciona onde há brecha, e que quando você está coberto pela proteção de Deus, nenhum trabalho feito contra você prospera. Pode até ser enviado, mas não chega, não pega, não funciona. Hoje nós quebramos toda a maldição hereditária que vinha de geração em geração na sua família. Aquele padrão de alcoolismo, de traição, de suicídio, de doença crônica, de pobreza que parecia ser destino inevitável, foi quebrado hoje. Você é o interruptor do ciclo. A partir de você, tudo muda. Seus filhos não vão repetir seus erros. Seus netos não vão sofrer o que você sofreu. A história da sua linhagem foi reescrita hoje. Aprendemos que proteção espiritual também envolve coisas práticas. Não aceitar qualquer presente de qualquer pessoa. Não deixar qualquer um entrar na sua casa. Não contar sua vida para todo mundo. Não postar tudo nas redes sociais. Há uma sabedoria espiritual que precisa ser exercida no dia a dia. O inimigo usa coisas simples, pequenas brechas para entrar. Então você precisa ser vigilante em tudo. Você entendeu hoje que a autoridade espiritual precisa ser exercida. Deus te deu poder, mas se você não usar, é como se não tivesse. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esse poder já é seu, você só precisa começar a usar. Repreender o inimigo, expulsar demônios, declarar a palavra, profetizar vitória. Você tem autoridade, use ela. Hoje nós cortamos todo o laço de alma formado através de relacionamentos do passado. Aquelas pessoas que você amou, que você se entregou, mas que ficaram no passado, foram desconectadas espiritualmente de você hoje. Você está livre para amar de novo, para confiar de novo, para reconstruir sua vida afetiva sem carregar o peso de relacionamentos anteriores. Aprendemos que renovação da mente é essencial, que não basta expulsar demônios se você continuar pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, falando do mesmo jeito. Transformação verdadeira acontece quando você renova sua mente através da palavra de Deus. Quando você substitui pensamentos de medo por pensamentos de fé, pensamentos de escassez por pensamentos de abundância, pensamentos de derrota por pensamentos de vitória, você descobriu hoje que Deus não desistiu de você, que não importa quantas vezes você caiu, quantas vezes você falhou, quantas vezes você virou as costas para Ele, Ele continua te amando, continua te esperando, continua disposto a te restaurar. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã.
Então não importa o que você fez ontem, hoje é um novo dia, uma nova chance, uma nova oportunidade de recomeçar. Hoje nós aprendemos que guerra espiritual não é opcional, é necessária. Você não escolhe se vai lutar ou não, você já está na guerra, querendo ou não. A única escolha que você tem é se vai lutar armado ou desarmado, se vai lutar com conhecimento ou na ignorância, se vai lutar do lado de Deus ou abandonado à própria sorte. E você escolheu lutar armado, com conhecimento, ao lado de Deus. E essa escolha muda tudo. Então agora, com o coração cheio de fé e a alma renovada, eu te convido mais uma vez. Se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se agora. Porque esta não pode ser a única oração que você faz. Você precisa continuar se alimentando espiritualmente, continuar se fortalecendo, continuar crescendo na fé. E aqui você vai encontrar alimento espiritual de qualidade, orações poderosas, ensinamentos profundos que vão transformar sua vida. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas hoje. Aquela amiga que está passando dificuldade, aquele primo que está desempregado, aquela vizinha que está doente. Seja instrumento de bênção na vida de alguém. E deixe nos comentários seu testemunho. Conta o que você sentiu durante esta oração, o que mudou em você, o que Deus falou no seu coração. Seu testemunho pode ser a palavra que alguém precisa ouvir hoje. E lembre-se, São Miguel Arcanjo continua ao seu lado. Não apenas durante esta oração, mas todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Você não está sozinho, você nunca esteve e você nunca estará. Porque quem toca em você, toca na menina dos olhos de Deus. Você é precioso, você é amado, você é protegido, você é vitorioso. Agora vá em paz, mas não em passividade. Vá em paz, mas em posição de guerra. Vá em paz, mas vigilante. Vá em paz, mas coberto pela armadura de Deus. Porque a partir de hoje, sua vida nunca mais será a mesma. Os céus se abriram, os infernos tremeram, e você foi selado como propriedade exclusiva do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a proteção de São Miguel Arcanjo te acompanhe todos os dias da tua vida. Que nenhuma arma forjada contra ti prospere. Que nenhum feitiço lançado contra ti funcione. Que nenhum inimigo oculto ou visível consiga te derrubar. Você está blindado, protegido, guardado pelos anjos do Senhor. Amém.